Vamos lá, então. Então, é o seguinte, eu preparei, então, aqui um monte de probleminhas, a gente vai passando e eu já deixei semi-preparado para a gente não gastar muito tempo, mas conforme a gente for precisando, a gente vai abrindo os detalhes. Então, eu vou mostrar aqui as coisas que vários de vocês estão me mandando e-mails aí perguntando coisas. Então, uma das coisas que foi perguntado foi o problema 1.3, que é o seguinte: você tem um potencial do tipo x à quarta, e eu peço para calcular o período do movimento em função da energia. Então, qual que é a ideia aqui? Então, a ideia é usar aquela relação que a gente pega a expressão de energia, né? Na energia cinética aparece m sobre 2 dx dt ao quadrado. Então, a gente isola o dx dt, passa o dt para um lado, passa o dx para o outro, e a gente fica com essa formulinha, que é que o tempo de percurso entre um ponto x0 e um ponto x é dado por essa expressão, né, que é basicamente isolar ali o termo da velocidade. Então, nesse caso do problema, você vê o potencial é um potencial quártico, então eu estou desenhando aqui nessa figura a cara dele, e por uma dada energia E, você vê que o movimento, então, fica limitado entre os pontos x0 e menos x0, que são os pontos de retorno. Então, o movimento é um movimento periódico, né, limitado por esse potencial, e no espaço de posição e velocidade, ele tem essa cara que eu desenhei aqui embaixo, né? A partícula, ela se move nessa direção aqui da flechinha. Então, em cima, a velocidade é positiva, então ela vai para a direita, ela vai até x0, em x0 a velocidade é zero, então a partícula para e vai para o outro lado, então a velocidade aqui embaixo fica negativa, ela vai para a esquerda e fica ciclando aqui. Então, qual que é o ponto de retorno? O ponto de retorno é onde a velocidade é zero, certo? Ou onde o potencial, a energia é toda energia potencial, a velocidade é zero. Então, o ponto de retorno é definido por E igual a V0 x à quarta sobre 4. Então, a gente resolve essa equação, tem duas soluções, falta um, né, a gente isola o x0, tira a raiz, vai ter o x0, eu coloquei o x0 como sendo positivo, mas tem o x0 e o menos x0, que é o cara do outro lado, que é a solução com a raiz negativa. Então, esses são os pontos de retorno. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular o tempo que demora para dar uma volta completa, né, o período. Então, um jeito de fazer isso, que é mais simples, é falar o seguinte: olha, esse problema ele é totalmente simétrico em x e x ponto, né? Se a gente escrever aqui do lado a equação para energia, é m x ponto ao quadrado sobre 2 v0 x à quarta sobre 4. Então, trocar x por menos x ponto por menos x ponto é simétrico. Então, essa órbita que eu desenhei, ela é simétrica, a gente pode refletir em x ou em x ponto, ela é igual. Então, o período vai ser 4 vezes o período, vai ser 4 vezes o tempo que ela demora para percorrer, por exemplo, essa parte que eu grifei aqui em cima. Ela sai de x0, sai de x igual a zero, vai até, então sai daqui, ela sai daqui, vai até aqui. Então, que tempo é esse? A integral de 0 até x0, daquela integral, multiplico por 4, isso dá o período, né, por simetria. Faço só um quarto da integral, multiplico por 4. Então, se a gente olhar aqui a cara da integral, né, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o E em evidência, então ficou 1 menos, e o que apareceu do lado, nesse outro termo aqui dentro da raiz, esse cara aqui, vai ser x, vamos olhar aqui em cima, V0 x à quarta sobre 4E. Certo? Se a gente olhar a expressão do x0, a gente vê que V0 sobre 4E é 1 sobre x0 à quarta. Tá? Então, dá para escrever aquela constante que aparece aqui como em termos do x0. Então, faz uma mudança de variáveis, chama y igual a x sobre x0,
A integral fica assim, sai um x0 aqui para fora do dx. Essa integral que sobra agora é uma integral numérica, é uma integral de 0 até 1, de dy, de 1 menos y à quarta. Isso aí tem um valor numérico, vamos chamar isso de i, não depende mais de energia, não depende de nada. E, portanto, o resultado do período, você vê, é 4 vezes essa integral, tem um raiz de m sobre 2, tem um e ao meio que vem dessa raiz que está aqui embaixo, e tem o x0, que eu substituí aqui. Então, a gente vê que a dependência com a energia então vai sobrar uma constante toda, e a menos 1/2 com e a 1/4, dá e a menos 1/4. Tá? Então, essa é a dependência do período com a energia. E é uma dependência desse tipo aqui que está nesse desenho. Conforme se aumenta a energia, o período diminui. Então, quanto mais alta a energia, maior é o x0, então você percorre um espaço maior, com energia mais alta, mas você faz isso mais rápido. Então, o período cai com a energia e cai dessa forma, 1 sobre e a 1/4. Beleza? Alguma pergunta aqui? Professor, no exercício 5, né, seguinte, não precisa resolver, não, mas ele também parece depender de algum truque matemático assim também. Aqui, ó, 1.5. Ah, já está aí. Já está aqui, porque o pessoal perguntou, eu resolvi fazer também. Tem um truquezinho aqui também. Mas então... até me chama a atenção o seguinte, professor. Existe alguma diferença entre algum problema ter uma resolução analítica ou não? Ou seja, de que alguma coisa que me garanta que exista algum truque que o matemático consiga dar uma solução analítica? Então, porque a gente vê nos problemas seguintes, né? Igual o senhor mesmo falou, que a lagrangiana é muito boa para te trazer as equações de movimento, nada a ver com resolvê-las. Isso, exato. Então, então, é o seguinte, em uma dimensão, qualquer problema pode ser colocado na forma de uma integral desse tipo aqui, qualquer que seja o potencial. Aí você tem uma questão técnica de conseguir resolver a integral ou não, né? Então, isso vai ser, pode ser muito difícil, o potencial for muito complicado, aí a integral vai ser complicada, mas é uma integral. Quando a gente trabalha com problemas em mais dimensões, às vezes você não consegue... Tem um teorema sobre isso, que diz quando que o problema é integrável, quando que você consegue, de alguma forma, integrar o problema. Mas integrar o problema quer dizer reduzido a integrais de funções conhecidas. A gente vai ver que tem problemas onde nem isso dá para fazer. E esses problemas têm a ver com o movimento caótico. Tá? Então, eu vou falar mais disso mais para frente, mas é um pouco diferente, não tem a ver com saber resolver integral. Aqui, em uma dimensão, sempre dá para montar uma integral desse tipo, é e menos v de x. O problema é que a integral pode ser chata, mas ele está numa forma razoavelmente simples. Existem problemas onde nem isso a gente consegue fazer. Tá? Eu vou voltar nisso mais para frente. Tudo bem, professor. Obrigado. Agora, o problema 5 dá para resolver. Ele é assim, vamos ver como é que a gente faz. Né? Então, é o mesmo truque. A gente vai fazer o dt, né? Vai ser uma integral desse tipo aqui. Eu estou tirando esse 2 sobre m, então isso aqui, ó, deixa eu só escrever. Vai aparecer essa integral que a gente vai ter que fazer. O valor dessa integral, se a gente comparar aqui com o que está lá em cima, é isso, né? Eu só passei o 2 sobre m para o outro lado, mas eu só estou focando m sobre 2, né? Eu vou focar só na integral, que é o mais chato. Depois vocês completam o problema aqui. Deixa eu ver aqui. Aguiar? Oi. Deixa eu te perguntar sobre o potencial. Quando eu fui construir ele, teve um probleminha com onde eu coloco o zero do potencial, porque ele não pode ser zero e não pode ser no infinito, né? Que senão dá ruim as duas. Pois é. Então, essa escolha assim, de não deixar nenhuma constante, o que acontece com isso daqui? Eu não escolhi nem no zero nem no infinito. Eu joguei esse cara do jeito que está aqui.
esse potencial ele tem essa cara que está aqui, ó. Ele diverge no infinito, e quando o x fica grande, ele fica tipo uma parábola, né? Ele vai com x² para um lado e para o infinito para o outro, ele tem essa cara meio torta. Então, ele tem um mínimo aqui, né? Existe um valor de mínimo aqui, chamado de x barra, v de x barra, que, se a gente quiser, a gente pode puxar isso para baixo, né? Definir o zero como sendo o valor do v no ponto de mínimo. Tá? Mas okay. De generalidade. Isso, Isso, exatamente. Não vai fazer muita diferença aqui, só vai deslocar o valor da energia. Aqui, então, no problema, eu deixei assim, sem constante nenhuma, zerei a constante ali. Então, a integral que a gente tem que fazer é essa daqui, ó, a integral de dx de e menos v de x. Essa é a integral chata. O resultado disso, então, vai ser o tempo a menos do m sobre 2 que estava aqui, eu já joguei para o outro lado. Então, vamos ver, jogo o potencial aqui, então é menos... tá, então você vê, eu fiz aqui rapidamente, eu não fiz todos os detalhes, depois vocês abrem as contas. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando em cima e embaixo por x. Então, aqui ficou x dx, e o x aqui eu joguei para dentro da raiz, então ficou e vezes x². Esse kx2 ficou kx², e sumiu o x2 aqui do ar. Tá? Só para tirar esse denominador que fica incomodando. Então, multiplica por x em cima e embaixo. A raiz quadrada agora, eu simplifico assim, ó, esse cara, então, que está aqui. Deixa eu apontar aqui. Então, esse é o que está dentro da raiz. O que eu vou fazer? Eu vou completar um quadrado. Então, eu coloco menos k sobre 2 em evidência. Então, o termo do x², então, vira um x2, que vai entrar depois ao quadrado, e eu subtraio e sobre k. Então, você vê, esse quadrado que eu completei vai dar menos k x² sobre 2. Então, o quadrado desse termo dá esse daqui. Depois tem o termo cruzado, que vai ficar mais k x2 vezes k... Como é que é? O k cancela, né? O 2 cancela, o k cancela, vai ficar x2 vezes z. Então, o termo cruzado aqui vai dar esse. E depois vai ter um termo a mais, que é e² sobre 2k com um sinal negativo. Então, eu somo ele aqui, ó. Então, esse que é a mais, eu somo aqui para cancelar, e o menos a sobre 2 está aqui, está aqui. Então, esse daqui eu tenho que somar para cancelar, porque ele não estava mais lá. Tá? Então, a gente completa esse quadrado, e agora eu chamo x2 menos e sobre k de y. Faço mais essa mudança de variáveis aqui. Você vê que isso é bacana, porque então, tudo isso que sobrou aqui eu vou chamar de alfa, essas constantes, menos a sobre 2 mais e2 sobre 2, que é uma constante. Eu vou chamar de alfa. Então, a raiz quadrada é de alfa menos k sobre 2. Esse cara que eu chamei de y, então fica y ao quadrado. E você vê que dy é 2x dx. Então, eu já tenho x dx lá em cima, então só falta ajustar um fator de meio aqui. Tá? E aí a integral fica simples. Tá? Então, o truque é completar o quadrado, chamar essa variável x2 menos e sobre k de y, aí a gente cai nesse cara, e aí faz mais uma mudança de variáveis, que é uma mudança trigonométrica. Tá? Para ficar 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno, etc. Tá? Essa integral vai sair, vai cancelar os cossenos, vai dar uma integral de dθ, essencialmente. Tá? Então, vai dar θ sobre 2k, onde θ, então, é o arco seno de y, onde y é x2 menos e sobre k, etc. Então, uma solução meio enrolada. Mas a integral sai explicitamente, e com essa solução, vocês devem ser capazes de voltar para a variável original e mostrar que o x tem essa expressão aqui. Ó. X ao quadrado dá esse valor. Tá? Então, ele oscila, é uma solução oscilatória, tem um seno,
Esse θ0, então, vai definir o x0, né, que é a posição inicial que a gente está começando. E é curioso porque a solução é periódica e a frequência dessa oscilação é constante, né? É raiz de K sobre M. Então, apesar do potencial ser meio complicado, para qualquer energia que você esteja, a solução oscila com o mesmo período, que é 2 vezes raiz de K sobre M. Que é muito diferente do problema anterior, né? Que aqui o período depende da energia, e, portanto, a frequência do movimento também depende da energia. Aqui não, aqui é um problema onde as coisas se combinam e dá uma frequência constante. Tá? Então, esse é o truque para a integral, então eu deixo como exercício para vocês completarem a conta e voltar tudo para trás e escreverem o x. Aqui é o x ao quadrado ainda, né? Dá para expandir e escrever o θ0 em termos do x0, etc. Tá? Professor, Diga. Essa integral, o que o senhor fez para chegar no x² foi de 0 a x? Então, aqui eu estou fazendo a integral, então você vai ter um monte de mudança de variáveis, né? Eu estou integrando, na verdade, de θ0 até θ, então θ0, então raiz de 2α sobre k seno de θ0, deixa eu escrever aqui, né? Olhando ali a raiz de 2α sobre k seno de θ0 é y0, que é x0 ao quadrado menos e sobre k. Que é menos e sobre k. Então, esse θ0, ele está ligado com o x0 por essa equação meio complicada. Eu deixei aqui θ0, mas a gente pode também, deixa eu só abrir uma página nova aqui. Aqui. A gente pode também ver o seguinte, né? Nessa solução que eu fiz, se a gente calcular isso aqui em t igual a 0, esse x ao quadrado, a gente vê que e sobre k mais essa raiz, isso aqui deixa eu ver, isso aqui é alfa k, isso aqui é alfa k. K ao quadrado seno θ0, isso aqui vai ser o x0 ao quadrado, certo? Então, vamos chamar isso aqui de x0 ao quadrado, o x inteiro igual a 0. Então, dá também para abrir esse seno, em seno A cosseno B, mais seno B cosseno a parte do seno já vai dar diretamente o x0, né? E a parte do cosseno aí tem que reescrever. Tá, mas aqui eu deixei meio implícito a condição inicial em termos de x0. Então, tem essa pergunta sobre resíduos, né? Então, a gente vai fazer mais para frente, essa daqui eu não sei se dá para fazer por resíduo, é possível que dê. Nós vamos fazer mais para frente uma integral parecida com essa, que tem a ver com o problema de Kepler, que a gente vai fazer por resíduo, que na verdade é uma integral que quem fez foi o Sommerfeld. Ele estava tentando fazer quantização semiclássica, aqueles métodos tipo WKB, para o átomo de hidrogênio, e ele queria usar órbitas elípticas para fazer a quantização dele. Aí acabou caindo em umas integrais desse tipo que ele fez para o resíduo. É bem, bem bacana. Essa daqui é possível que dê para fazer também. Tá, então, fica como exercício para vocês completarem esse problema, mas a integral sai, então, depois que a integral sai, é só uma questão de ajustar os coeficientes. Né? Tudo bem? Professor, só para tentar encaixar com a sequência aí, que imagino que seja o capítulo 2, a diferença de você ter um sistema em que as equações de vínculo são holonômicas ou não, então, quando elas são holonômicas, veja se essa afirmação é correta, quando elas são holonômicas, quer dizer que elas são independentes.
as coordenadas generalizadas. Isso, exato. Quando não são holonômicas, ou seja, aquelas funções de vínculo não são integráveis, aí eu não consigo desacoplar. Isso, Apesar de então ela mas tudo bem. Eu não consigo desacoplar as equações de vínculo, é isso. Isso, quer dizer, você continua... As coordenadas não são independentes. Então. Elas continuam não sendo... então, pensa assim, você começa com N grande coordenadas, tem N vínculos. Então, N menos M é o número de coordenadas independentes. Quando você tem um vínculo não holonômico, isso continua sendo verdade. O problema é porque você mexe uma, você mexe a outra também, tem esses vínculos. Só que esses mas então o que você não consegue é encontrar essas coordenadas independentes. Elas só são expressas de forma... Elas conseguem ser expressas de forma diferencial. Exatamente, exatamente. Isso. Então, elas não são independentes, a priori, mas elas, de alguma forma, têm alguma dependência. Talvez é por isso que cunharam esse termo aí. Quer dizer, você, assim, vamos fazer isso, você tem N variáveis iniciais e você tem aqui M vínculos, né? Então, o número de movimentos possíveis que você pode fazer de forma independente é eninho. Só que você só consegue fazer esses movimentos aos pouquinhos, de forma diferencial. Você não consegue achar coordenadas macroscópicas, vamos dizer assim, que são independentes, né? É um problema... Eu estou pensando que elas têm mais a ver com a variação do que com a coordenada em si. Exato, exatamente. Essa tem a ver com a velocidade, né? É os dx, você divide por um dt, isso vira tudo velocidade. Exatamente. Beleza, obrigado, professor. Nada. Vamos lá, então. Então, o próximo problema que eu vou dar uma repassada rápida aqui, que bastante gente perguntou, é o 2.8, que eu vou fazer rápido aqui, um cálculo, mas esses cálculos de Lagrangian são chatos, a gente tem que prestar muita atenção nos índices aqui. Então, o problema é o seguinte, se você encontra um potencial U de tal forma que a força sobre a sua partícula possa ser expressa dessa forma mais complicada, né? Menos dUdr mais ddt de dUdr ponto, então a sua força generalizada pode ser escrita como F escalar. Como é que é? Deixa eu ler o problema direito aqui, que eu não vou falar besteira. Inclusive, professor, esse seria o formato da força eletromagnética, não? Exatamente. Isso, exato. Então, só para confirmar. Isso, não, isso não. Isso, então, a pergunta é essa. Suponha que você tem um potencial U, que depende de R ponto, tipo eletromagnético, tal que a força seja dada para essa expressão. Então, a questão é a seguinte, se você mudar dessas coordenadas R para outras coordenadas Q, generalizada, mostre que a força generalizada, que então é dada por esse QI, F escalar dr dQi, também pode ser expressa da mesma forma, assim, nessa última linha aqui. Tá? Que essa forma se mantém se você trocar de sistema de coordenadas. Muito bem. Aqui eu estou fazendo, então, a conta para uma partícula só, tá? N igual a 1, só tem x, y, z, Q1, Q2, Q3 para as novas coordenadas. Então, só para fazer a álgebra aqui. Então, tem duas maneiras de fazer. Eu escolhi essa daqui. A gente pode escolher calcular dUdr em termos de dUdq ou dUdq em termos de dUdr. Né? Tem que ligar uma coisa com a outra. Então, o importante aqui é o seguinte, é que R é uma função, então, de Q e T, e R ponto, portanto, depende de Q ponto, nesse formato específico. Então, se a gente calcular dUdq, então eu imagino que eu escrevo U de Q de R. Certo? Desculpa, eu escrevo U em função de R, esse U que está aqui, eu vou escrever como... Deixa eu escrever U
como em função de R de Q. E de R ponto também, certo? Mas eu estou pensando que ele é uma função de R, eu substituo R de Q e vou fazer a conta. Então, quem que é du dqi? Então, eu faço du drj, drj dqi, mas o U também depende de R ponto. Então, eu faço du drj ponto, drj ponto dqi. Por que que eu tenho que fazer essa derivada também? Porque o R ponto, ele depende de Q, né? Tem o dr dq vezes Q ponto, esse dr dq depende de Q. Então, eu derivo em relação a R ponto e derivo R ponto em relação a QI. Então, essa derivada aqui, eu não vou abrir, eu vou deixar do jeito que está. Se eu quisesse abrir, como é que eu faria? Como é que eu derivo RJ ponto em relação a QI? Olha, eu tenho que fazer a derivada de dr dqi, vai ficar uma derivada segunda, né? D2R, dqi, dqj, vezes o QI ponto, etc. Mas a gente não precisa abrir nada, vamos deixar a derivada indicada desse jeito. E aí eu calculo du dqi ponto, que é o outro ingrediente que eu preciso. Então, agora, du dqi ponto, o QI ponto só aparece devido à dependência do R ponto, certo? Então, tem que fazer du drj ponto, dr, né, essa derivada aqui, eu derivo em relação à coordenada j ponto, e a coordenada j ponto, eu vou derivar a derivada, deixa eu ver que apareceu um negócio a mais. Você vê, quando eu derivar em relação a rj ponto, essa relação que eu escrevi aqui, pensa nela no índice j. Então, eu tenho rj ponto igual a del rj del QI, QI ponto. Então, quando eu derivo o U em relação a QI ponto, ele só depende desse primeiro cara, então o coeficiente da derivada é del RJ del QI. Tá? Então, esse é o coeficiente que aparece quando eu faço essa derivada. Deixa eu escrever aqui do lado, RJ ponto é del RJ del QI, QI ponto, mais del RJ del Q. Então, quando eu derivar o del RJ, como é que é? Du del RJ, desculpa, du del RJ ponto, aí eu faço del RJ ponto del Q I ponto, certo? Eu estou derivando em relação ao Q ponto. Então, del RJ ponto del QI ponto é esse coeficiente aqui, del RJ del QI. Acho que essa é a passagem talvez mais confusa aqui. Não sei se ficou claro para vocês como é que está sendo feita a conta. Então, o Q ponto só aparece porque tem o R ponto no U. Então, eu faço du drj ponto. E quando eu vou derivar o RJ ponto em relação ao QI ponto, o coeficiente dessa derivada é o drj dqi. Não, a gente erra cada coisa boba, professor. Eu mesmo esqueci de derivar em relação ao R ponto. Então... Isso, pois é. E tem que lembrar que o R ponto também depende do... Está lá no potencial também, né? Não, aquela segunda seta foi muito explicitadora, né? Quer dizer, o R, ele depende só das coordenadas e do tempo, mas o R ponto não. Isso, exato. Exatamente. O R ponto depende de todo mundo. Ele depende do Q ponto de forma linear, então é fácil derivar, mas ele depende de Q também, depende de todo mundo aí. Então, você vê, quando a gente fizer agora o DDT desse cara, DDT de du del QI ponto, agora tem o regra da cadeia, né? Então, primeiro, faço a derivada DDT do du drj ponto vezes o drj dqi, e mais o contrário, né? Du drj, DDT de drj dqi. E esse último DDT, a gente, né, troca esse cara aqui. A gente troca o DDT com del QI e vai ficar DDQI de RJ ponto, que vai cancelar justamente aquele termo que está lá em cima, o termo do outro lado. Então, vamos ver. Então, tem essas duas equações, né, que eu estou chamando aqui de estrela e duas estrelas aqui. Então, vamos calcular o QI. Então, QI, soma em J,
FJ, DRJ, DQI. Então, I é fixo e soma em J. Então, está aqui a soma em J, está aqui o FJ, menos DU, DRJ, DDT, DU, DRJ, ponto, vezes DRJ, DQI. Agora, del R, essa primeira derivada que está aqui, DU, DRJ, eu vou substituir pela minha... eu só abri na linha de baixo, eu só multipliquei, né, o DRJ, DQI dentro de cada termo. Deixa eu apontar isso na linha de baixo. Então, eu só abri esse daqui, multipliquei para um lado e para o outro. Então, vamos olhar para esse termo aqui agora. Você vê, é uma soma em J, DU, DRJ, DRJ, DQI. Se você olha na equação 1, ele é esse primeiro termo que está aqui, ó. Então, esse termo eu posso substituir por DU, DQI, menos o termo que está à direita dele, que é o que está feito aqui embaixo, ó. Menos DU, DQI, mais soma em J, DRJ ponto, RJ, DQI, que é esse segundo termo que está aqui. Tá? Então, substituo. O outro termo também, DDT, de DU, DRJ ponto, DRJ, DQI, eu substituo usando a segunda equação. Então, esse termo agora é esse aqui. Então, esse cara é igual a esse, menos o sujeito que sobrou do outro lado. E eu escrevo aqui. E esses caras que eu acrescentei a mais em cada termo, eles se cancelam exatamente. Um mata o outro e vai sobrar só menos DU, DQI, mais DDT de DU, DQI. Então, essa é aquele tipo daquela conta que tem que fazer com bastante atenção para não se perder em detalhes, não fazer conta a mais, né? Mas e você pode também fazer o contrário, né? Em vez de começar com DU, DQI, a gente podia começar isso aqui ao contrário, pode ser um exercício bom, né? Aqui eu comecei com U como R de QT e R ponto, que vai depender de Q ponto, Q e T. A gente podia começar ao contrário, podia falar assim, vamos pensar que eu começo com Q e faço a transformação inversa, Q ponto de R, R ponto e T. E aí eu calculo direto quem que é DU, DRI. DU, DRI vai ser DU, DQJ, DQJ, DRI, soma em J, mais DU, DQJ ponto, DQJ ponto, DRI. DQJ ponto, DRI vai ser um termo parecido com esse aqui, vai ser, né? Deixa eu escrever aqui primeiro. DQJ ponto, DURI. Quem que é esse QJ ponto, né? A gente está fazendo a transformação inversa, então Q ponto J é aqui, del QJ, del RK, RK ponto, mais del QJ, del T. Então, quando eu faço D... não, aqui é DRI, não, aqui para aqui mesmo, né? Aqui é o análogo do que eu fiz aqui em cima, só deixa assim mesmo, né? Então, eu posso fazer a conta ao contrário, calcular direto DU-DR, depois calcular DU-DR ponto, né? E fazer a conta de trás para frente, né? Então, fica como exercício para vocês tentar. Se bem que assim, não, tá certo, dá para fazer assim também. E aí substituir aqui na força, né? Ver o que acontece. Eu acho que tem um pouco a ver, professor, com o exercício 6 desse mesmo capítulo,
em que a gente tem que trocar coordenadas generalizadas e ver que a equação de Lagrange é invariante. Né? Isso, exatamente, é a mesma conta. Sobe um termo de cada lado que se cancela, exatamente, é a mesma ideia. Então tá. O que mais? Tem esse problema 2.9, eu vou fazer rapidamente aqui, que o pessoal pediu também, que é um problema interessante. Também é mais uma conta aqui, mas eu vou passar rapidamente, que eu queria fazer mais um ainda, que é legalzinho. Então, isso aqui é o seguinte, imagina que você tem uma lagrangiana quadrática, né? Essas letras mini aqui, é só porque é parecido com relatividade geral, mas esses índice em cima, índice baixo, isso pode esquecer, tá? Eu só mantive a notação de relatividade geral, de covariante, contravariante, mas imagina que Gemini é uma matriz simétrica e a lagrangiana é quadrática das velocidades dessa forma, tá? Então, nessa notação, esse G é uma matriz simétrica e, em relatividade, a gente denota a matriz inversa pela matriz com os índices em cima. Então, a matriz inversa da Gemini embaixo é a Gemini em cima. E a álgebra é assim, né? Se você fizer o produto de uma com a outra, então você faz Gemini, GNL. E aqui está somado sobre todo índice repetido, está sendo somado aqui. Tá? Então, isso aqui, vamos escrever aqui em vermelho, toda essa conta aqui, você soma sobre índices repetidos. Então, tá somado, a lagrangiana está somado sobre μ e está somado sobre μ. E nessa relação das inversas, quem que é o índice repetido? É o Ni. Então, é um produto de matrizes, certo? É AIJ, BJK. É só isso que está dizendo aqui. E a matriz é a inversa da outra quando isso dá uma delta, certo? Só dá 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Então, dá uma delta μL, que são os índices que sobraram. Né? Então, isso aqui é o análogo de eu fazer esse produto aqui, ó, AIJ, BJK, e se uma é inversa da outra, dá delta IK. Muito bem. Então, vamos calcular as coisas, vamos calcular a equação de Lagrange aqui. Então, eu vou fazer primeiro DL, DQ, gama. Gama é um índice qualquer. Você vê que eu até estou bagunçando a notação aqui, não estou sendo incoerente, o gama devia estar em cima, né? Se eu quiser ser consistente. Deixa eu... Ufa, professor, eu taquei em cima também, mas eu já taquei logo o tal. Eu taquei logo o tal que aparecia na resposta final. Ah, tá bom. Vamos aprendendo. Fica uma salada de letra aqui. Mas vamos lá. Então, DL, DQ. Então, quem que depende de Q? É só o G, certo? O resto é Q ponto. Então, eu derivo o Gemini em relação a Q gama e o resto fica. Então, notem que está somado sobre Mi e Ni, mas não sobre gama. Gama, eu derivo do lado gama, o gama aparece do outro. DL, DQ gama ponto tem duas contribuições. Né? Então, você tem quando Mi é igual a gama ou quando Ni é igual a gama, certo? Então, quando eu derivo em relação a gama ponto, então, quando Mi for igual a gama, o Q ponto gama sumiu, que eu derivei, ficou Q ponto Ni, ou o contrário, quando Ni foi igual a gama. Certo? Então, sumiu uma das derivadas, sobrou a outra. Como o Gemini é simétrico, esses termos são iguais. Certo? Eu posso trocar, nesse primeiro termo aqui, né, eu troco gama por Ni, que são a matriz é simétrica, e depois eu troco o índice de soma. O índice que está somado, que é Ni, eu troco depois só troco o nome dele para Mi, vai ficar igual ao outro. Então, vai ficar G Ni gama Q ponto Ni, e aí esse índice de soma eu troco por Mi, fica igualzinho o outro, e dá isso aqui. Então, dá um fator inteiro de G Ni gama Q ponto Ni. Muito bem, agora tem que sair o DDT desse cara. Então, DDT tem dois termos. Derivo o G em relação
Então, eu vou derivar esse cara aqui, né? Então, eu derivo em relação a QK vezes QK ponto, certo? Que é a derivada total, soma em K, e depois eu derivo o Q ponto. Então, Q ponto mi vira Q dois pontos mi, certo? Que é esse segundo termo que está aqui. Então, regra da cadeia, derivo G em relação a Q e Q em relação ao tempo, e depois derivo o Q que já está lá, fica Q dois pontos. Então, qual que é a equação de Euler-Lagrange? É que essa derivada, essa DDT de DL de QK ponto, então só estou copiando aqui embaixo, nessa linha azul, é igual ao DL de Q gama, que tem aquele 1/2 Gemini, papapá. Tá? Então, só igualei uma coisa com a outra, essa equação de Lagrange. O truque agora é multiplicar pela inversa. Eu tenho esse Gmi gama multiplicando o Q dois pontos, eu vou multiplicar pela matriz inversa para me livrar desse cara. Tá? Então, a gente multiplica pela inversa. Então, o que acontece nessa passagem aqui, vamos fazer ela em uma cor preta aqui no meio. Então, o que eu fiz aqui no termo da esquerda? Eu tinha... Professor, diga. Afinal, multiplicar pela inversa é o jeito de deixar o Q dois pontos livre, né? Exatamente, exatamente. Esse é o motivo. É isso, é só para deixar o Q dois pontos, exatamente. Então, você multiplica aqui pelo um Q alfa gama, e já tinha lá um G mi gama Q dois pontos mi. Então, você vê, eu estou somando sobre o gama, certo? O gama está repetido e estou somando sobre o mi também. A soma sobre o gama desse cara é uma delta. Alfa mi. Q dois pontos mi. Então, como tem uma delta alfa mi, o Q dois pontos mi vira Q dois pontos alfa. Então, por isso que fica ali o Q dois pontos alfa, do lado esquerdo. Do lado direito, eu não tenho o que fazer, eu simplesmente multiplico, passo tudo para o lado de lá, tá? Passei os termos para o outro lado, então vai ter um sinal de menos aqui nesse primeiro termo, multipliquei pela inversa. E o último passo aqui para deixar no formato bonitinho é pegar esse termo que não tem um meio, e eu escrevo, então, esse cara aqui agora, eu vou escrever esse termo como meio mais meio, quebro ele em dois pedaços. Então, um meio eu deixo do jeito que está, e o segundo meio, que é esse daqui, eu uso o fato que... o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui você vê o índice K é o índice que está somado, né? E o índice Mi também. Então, K e Mi são índices que estão sendo somados. Então, como eles são índices mudos, eu simplesmente troco onde tem K, põe o Mi, onde tem Mi, põe o K, e somo do mesmo jeito sobre os dois. Tá? Então, quando eu faço isso, você vê o QK ponto, o QMI ponto, que são esses... Aqui faltou o ponto, né? Que são esses dois termos, não muda, porque troca K por Mi é simétrico. Mas aqui no Gemini, nesse termo da derivada, ele troca, né? Fica G gama K DDQ Mi. Né? Eu troco o Mi por Mi. Então, quando eu faço isso, é só uma questão mais de estética, para ficar de um jeito mais simétrico. Esse termo quebra em dois, que são esses dois que estão aqui. Vai ficar todo mundo ficar com fator meio. Eu tiro o meio aqui em evidência, puxo um sinal de menos, e fica essas três derivadas aí, duas positivas e uma negativa. Tá, e esse cara é o símbolo de Cristófilo. Tá, todo esse negócio aí, você vê, ele depende de três índices, ele depende do alfa, do K e do Mi. O gama está sendo somado, certo? O gama soma, já está sendo somado implícito nesse símbolo de Cristófilo. Então, a gente se vê... Diga. Ah, não, professor, desculpa. Eu quis dizer, tem a soma já dentro desse símbolo. Isso, exato. A soma de gama está dentro dele, exatamente. Então, esse cara todo aqui, né, é o gama alfa mi K, e o gama alfa mi K é a soma sobre gama desses negócios todos que estão aí. Então, a gente passa para o outro lado,
e fica com essa equaçãozinha aí, que é chamada, então, equação da geodésica. É o caminho de sempre de menor comprimento dentro dessa métrica que é dada pelo Gemini. Então, essa é uma equação importante da relatividade. Diga. Eu provavelmente vou ter que repassar por essa conta aí para ver alguns detalhes e tudo mais, mas o que quer dizer a gente começar com uma lagrangiana que depende dos índices Mi e alfa, né? E terminar com uma lagrangiana que depende de K, né? As letras são... Acho que não quer dizer nada, talvez. Mas, Não, então, é assim, quer dizer, você vê que o que nós encontramos aqui, esse alfa, então, todos esses índices, eles vão de 1 até quantos graus de liberdade você tiver, né? Num problema de mecânica. Num problema de relatividade, eles vão de 0 até 3, né? Tem o índice temporal e os índices espaciais. Mas em mecânica são os graus de liberdade que você tem. E você vê que para cada alfa, então você está encontrando uma equação para aquela coordenada. Isso aqui é tipo uma equação de Newton, né? É a aceleração igual a, sei lá, né, a força que você joga para o outro lado. Então, o Mi e o K estão somados e você tem uma equação para cada alfa. Então, isso aqui é um conjunto de N equações diferenciais acopladas para suas coordenadas. Só para a gente olhar rapidinho, eu só escrevi aqui o pêndulo duplo, né, que é o problema 10. O pêndulo duplo, se vocês olharem na primeira aula de exercício, a gente calculou a energia cinética do pêndulo duplo. Então, vamos esquecer a gravidade. É um pêndulo duplo que está em cima de uma mesa. Então, só tem os vínculos dos L's, né? Mas sem gravidade. Você dá um tapa nele e sai rolando em cima da mesa. Então, você tem... essa é a energia cinética. T é T1 mais T2, né? A soma dessas duas contribuições. E você vê que ela é toda quadrática das velocidades. Então, você tem θ1 e θ2 como coordenadas. Você pode escrever essa lagrangiana, então, dessa forma. 1 meio de J igual I, J igual a 1 até 2. Θ e J, θ e ponto, θ, J ponto. Quem que é a componente 1, 1 do G? Componente 1, 1 é a componente de θ1 ao quadrado. Então, vai ser M1 mais M2, L1 ao quadrado. Né? Porque o meio já está fora, e o θ ponto já está embutido, já está na frente. Então, o G11 vai pegar esse pedaço, com esse pedaço, que é os que envolvem θ1 ponto ao quadrado. O G22 é o que envolve θ2 ponto ao quadrado. Aí só tem um termo, que é ML2 ao quadrado. E o termo G12, que é igual a G21, é o termo misto, que envolve θ1 e θ2, é esse cara que tem o M2, L1, L2, cosseno de θ1 menos θ2. Então, a métrica desse pêndulo plano na mesa é esse G aqui. E esse é o G, esse é o nosso Gemini. Você vê que o G1 e G22 são constantes, então várias daquelas derivadas lá vão dar zero, só o G12, que é igual ao G21, que depende dos tetas. Então, quando a gente for calcular esses caras aqui, você vê que várias dessas derivadas vão zerar, porque só o G12 que, de fato, é relevante. Então, eu calculei alguns aqui. Nossa, é um saco isso aqui, é muita conta mesmo. Eu fiz aqui, por exemplo, peguei o alfa igual a 1. Né? Se a gente quiser fazer a equação para o θ1 ponto, que vai ser a equação para alfa 1. Então, você tem que calcular o G1 MiK, ou seja, G1, 1, 1, G1, 1, 2, G1, 2, 1, G1, 2, 2. Eu calculei aqui, eu não sei se eu acertei, mas o G1, 1 dá essas derivadas aqui, que eu acabei não completando. Na verdade, é isso. Você vê que tem que multiplicar pela inversa, né? Tem que fazer a inversa da matrizinha ali e tudo mais. Mas o G12 e o G2, o gama 12 e o gama 21 deu zero. Né? Então, tem que calcular esses caras todos para ir lá depois e montar a equação de movimento de acordo com esse cara aqui. Então, θ1, 2 pontos, vai ser essa soma desses 4 termos que aparecem.
Então, não fiz até o fim, porque é muita conta aqui. Mas essa é o funcionamento. Então, esse é uma ilustração. Você tem se vocês estão interessados em relatividade geral, tem um curso legal online em Stanford. Eu posso passar para vocês depois. Esqueci o nome do cara agora. Mas ele fala, olha, as equações em relatividade geral, que nem essa que a gente escreveu aqui, elas são muito bonitinhas, muito compactas. Quando você vai abrir e calcular de fato, aí são páginas e páginas, né? Porque cada um desses caras é um monte de derivada, é a matriz inversa, é não sei o quê. Então, uma coisa é você fazer a teoria genérica, né? Outra coisa é pôr a mão na massa e abrir tudo isso aí, é bem, bem complicado. Mas acho que é legal para ilustrar, né? Essa é uma aplicação interessante dessa teoria. Muito bem. O que mais? Bom, nós temos uns minutinhos ainda. Eu pensei em falar ainda em dois problemas aqui. Tem esse problema 3.1, que é uma bolinha que desliza em cima de um disco e ela se desprende do disco em algum momento. E a gente quer calcular o ângulo onde a bolinha descola do disco. E o problema 3.2, que é o problema de um bloco sem atrito, e desliza no chão sem atrito, e em cima do bloco uma bolinha desliza em cima desse bloco sem atrito também. Então, a bolinha vai para frente, ela empurra o bloco para trás. Então, calcular as acelerações, essas coisas todas aí. Vocês querem dar uma olhada rápida em algum deles? Professor, eu particularmente estava com uma dúvida nesse segundo quanto à configuração. Pelo desenho que o senhor já mostrou, eu já percebi que a minha segunda tentativa foi a correta. Mas eu tenho algumas dúvidas em relação às perguntas que são feitas, né? Porque eu acho muito interessante esse segundo exercício, porque ele pede para resolver de duas maneiras diferentes, né? Então, no item B... Isso, exato. E daí, no item B, por exemplo, eu percebo que tem o uso do singular, né? Então, é um vínculo, parece só, né? E eu queria saber se isso é verdade também, se eu estou interpretando certo o exercício ou não. Porque o único vínculo que eu consigo enxergar, né? Um vínculo óbvio que eu consigo enxergar é que o yzão ponto é igual a zero. Esse é um vínculo trivial, mas de fato ele é um vínculo do problema. Se você considerar esse também, que são dois. Isso, eu acho que quando eu escrevi, eu acho que eu já estava, eu joguei esse fora, mas é verdade. Imagino, sem problema, professor. Eu tentei tanto que eu achei até um terceiro vínculo. Seria entre dx e dy, que é a tangente do θ aqui, né? Isso, mas esse é o vínculo, não é? Que eu achei dyzão igual a zero. Isso. E aí eu achei justamente esse... eu acho que o que eu não entendi foi a diferença entre o item B e o item C, ou seja, o vínculo, pelo jeito, ele é holonômico, e a pergunta do item B e do item C, a diferença é você resolver pelos dois métodos que são dão o mesmo resultado. Isso. Mas tudo bem, eu vou deixar você desenvolver aí. Na verdade, eu não fiz muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu só meio que desenhei aqui, escrevi o vínculo, mas não tem solução para baixo. Acaba aqui já. Mas vamos ver. Então, qual que é... Então, vamos ver primeiro, então, de fato, os vínculos, né? Então, o vínculo primeiro é que o yzão da maçona E-mão é fixo, né? Ele está no plano ali. Então, esse eu acabei desconsiderando, mas, de fato, é um vínculo. Aí você tem a coordenada xão do bloco, você tem que posicionar, saber onde está o bloco, então xão é uma coordenada, e você teria as coordenadas xzinho e yzinho da massinha, certo? Que está ali, vou até fazer ela quadradinha aqui, ela não está rolando, é só um bloquinho, tem que estar deslizando sem atrito. Então, você teria, em princípio, dessas quatro coordenadas xão, yzão, xzinho, yzinho, o yzão é fixo,
é meio trivial, e o x e o y estão ligados, né? Porque tem esse ângulo θ, né? Então, justamente, se você dá um dx e um dy, isso tem que permanecer sobre o plano, tem que ser tangente de θ. Então, uma forma de escrever, de resolver o problema então, desses dois vínculos, das 4 coordenadas originais, sobram 2. Então, essas 2, por exemplo, aqui eu escolhi o x para posicionar o bloco e S, que é a distância da massinha até o topo do blocão. Se eu der essas Mas peraí, duas... professor, o senhor já não tinha dito para a gente que esse S não é uma... Né? Não sei, eu vejo esse vínculo como não holonômico. Não, veja, então, esse bloquinho, falar. Isso não é uma rodinha que está rolando, assim, é um bloquinho. Meu desenho ficou ruim, mas é um quadradinho que está sempre deslocando sem deslizar. Eu entendi, que eu achei que pelo fato dele já estar lá no meio, num lugar arbitrário, digamos assim, que eu só conseguiria relacionar as coordenadas x e y por meio de diferenciais. Então, a gente estaria de ds e o dx sobre dy ser a tangente do θ. Então, mas não precisa, porque veja só, tá escrito aqui embaixo, né? Quem que é o xzinho, quem que é a coordenada xzinho da massinha? Então, você vê, eu tenho que dar o xão para posicionar o blocão, mais esse pedaço aqui, né? Então, o xzinho do bloquinho é o xão mais esse pedacinho. Então, esse pedacinho é S, vamos pegar esse aqui, é o ângulo θ, é S seno de θ. Está escrito direto aqui. Eu tinha feito em termos do ângulo lá de cima, mas dá para ver direto aqui. Então, S xão mais S seno θ me dá a posição do xzinho. Então, está integrado já, né? E a posição Y da massinha é a altura do bloco menos esse pedacinho aqui, que é o S seno θ, que está aqui. Então, eu tenho equações já integráveis, né? Você vê que a gente pode escrevê-las nessa forma aqui de baixo, né? L menos Y dividido por x menos xão é tangente de θ. Então, isso é um vínculo que relaciona x, xzinho, yzinho, xão e θ. E θ é fixo, né? Então, se você olhar para essa equação aqui, que L menos Y dividido por x menos xão, isso é tangente de θ. Então, isso é um vínculo holonômico entre xzinho, yzinho e xão. Pode reescrever ele aqui, né? Xzinho menos xão, tangente de θ, menos L mais Y igual a 0. Isso é um vínculo holonômico. E o outro vínculo que o Y da maçona é constante, sei lá. Eu coloquei Y0. Isso, Y0, tá bom, é melhor. Mas é muito interessante, né, professor? Os erros que a gente comete, né? Tudo bem. Não, esses problemas eles não são triviais, viu? Eles são... cada um tem o seu truque, né? O seu jeito de olhar, de resolver. Mas... Eu tentei, por exemplo, rotacionar, né? E colocar um x', y', de forma que o movimento todo acontecesse somente no x', né? Tá. Que é o que a gente acaba fazendo na visão, abordagem newtoniana, né? Mas eu achei que poderia ser uma transformação de variáveis que tornasse x' e y' independentes. E, não sei, acho que até pode ser que seja uma saída desse exercício. Quer dizer, essas escolhas de coordenadas, elas não são únicas, né? Você vê que a gente poderia escolher, em vez de escolher xão e S, eu poderia ter escolhido xão e xzinho. E aí então, eu, por exemplo, professor, desculpa te cortar, mas que eu acabei de lembrar, eu tentei tantas vezes que uma das tentativas foi conservar o momento no eixo X. Tá. Então, eu coloquei que eminho dxinho é igual a emão dxão, ou menos emão dxão, né?
Então, isso vai sair, né? Eu coloquei isso como vínculo, mas eu não sei se isso deveria ser o resultado. Exato. Esse é o resultado. Você vai chegar nessa conclusão no final, exatamente. Beleza, entendi. Isso. Então, aqui tem... então, você vê quais são as escolhas aqui. Não vai dar tempo de resolver tudo, mas aí qualquer coisa, na próxima vez, a gente retoma. Mas você pode escolher, então, do jeito que eu fiz, x e s, né, como coordenadas generalizadas. Pode escolher x e x, é outra escolha. Ou você pode usar todo mundo, mais o vínculo, e fazer com multiplicadores de Lagrange. Ou você pode fazer, talvez, do jeito que ainda é mais interessante, como você estava sugerindo, é usar, inclusive, o y, né? Mais 2 vínculos. Aí você vai ter um desses multiplicadores de Lagrange vai ser a força normal do Hemão, né? Tem que ser, né? Então, eu tentei fazer assim, professor. Eu tentei fazer assim, mas daí eu não consegui escrever a lagrangiana para o y, porque tanto del L e del y ponto, o y grande eu estou falando, como o del L e del y, ambos são zero. Não, mas peraí, mas aí você vai ter que adicionar aqui na lagrangiana. Então, quer dizer, tem que adicionar, você tem que deixar. Tem que deixar aquela coordenada, né? Isso, exato. Isso. Tudo bem, não, isso eu consegui desvendar. Tá. Legal. Quer dizer, quando você deixa ela livre, daí você cobra ela ali no vínculo. Isso, exato. Você deixa lá e depois você usa no vínculo e zera esse cara depois. Isso, exato. Ô, professor, nesse caso eu tenho 2 graus de liberdade, né? Poderia usar o x e o s, por exemplo. Isso. Aí lá na B, ele fala para a gente usar o vínculo para eliminar uma das coordenadas e resolver. Isso. Não, é isso aqui, é fazer essa continha que eu escrevi o x, y. Então, aqui está eliminando o y, né, em termos do s. Né? Então, Ou seja, você está dizendo que ele desce na rampa. É isso que esse vínculo quer dizer. Isso, que ele desce na rampa, exato. Mas a lagrangiana poderia deixar em função do que o senhor chamou de x e s aqui e resolver desse modo. Isso, mas como é que você faz isso? Você começa com a lagrangiana do jeito que ela está aqui, em cartesianas, aí você usa essas equações de vínculo, deriva o x ponto, como x1 ponto, s ponto, etc., e joga aí. Isso aí. Sim. Isso. Ok. E eu acho que na C ele fala de multiplicador de Lagrange, aí eu estava pensando, mas daí eu acho que tem que usar outro tipo de coordenada, porque pelo menos o vínculo que eu cheguei era x, y, o diferencial, né? Eu tinha em x, em y e nesse xão. Então, mas quando você vai fazer com o multiplicador, você não usa o vínculo, você põe a lagrangiana completa, do jeito que ela está aí, e escreve as equações. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter, então, por multiplicador, você vai escrever assim, vamos fazer aqui, ó. Então, você tem... daí eu preciso escrever todas as equações, né? Isso. E jogar na equação o termo do vínculo também. Isso, eu cheguei nisso. Finge que não sabe do vínculo. Isso. Sim. Mas aí na equação ele entra. Ele entra lá... Porque depois eu tenho que escrever o vínculo, certo? Na forma diferencial. Isso, você escreve isso. Para poder tirar o lambda, tudo certinho lá. Exatamente. Isso. Não, eu fiquei na dúvida, porque daí eu fiquei com 3 equações, uma para xzinho, uma para yzinho e uma para xzão. É isso mesmo. E mais a equação de vínculo. Então você fica com 4 equações. Então tá certo. Eu fiquei bem na dúvida aqui se era por aí. Não, é isso. E dá uns senos, né? Acho que os coeficientes do lambda ali, acho que dá um seno alfa, menos cosseno, menos seno. Deve dar, eu não estou com a minha solução aqui, mas deve dar. Não, tudo bem. Isso, não, é que eu fiquei bem na dúvida na parte de eliminar uma das coordenadas, mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. Quando você deixa o vínculo, você vai ter 4 equações para 4 variáveis, que vai ser o xão, xzinho, yzinho e o lambda. Então tá ok. Acho que eu tô mais ou menos certo. Tá bom, então, obrigado, professor. Tá bom. Legal. Então, acho que chega por hoje, né, gente? Acho que tá bom. Então, segunda-feira não tem aula.
Na quarta-feira a gente volta. Deixa eu parar de gravar.